Agora no canal do Tchau, Paulo Storani. Ele tem 40 anos trabalhando na segurança pública do Estado e também em outros lugares do país. 5 anos como capitão do BOPE. Eu vou deixar ele falar a verdade sobre o currículo dele. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Mas vamos lá. Eu tenho mestrado em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, sou pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Pela GV eu também sou pós-graduado em Administração Pública, sou graduado e pós-graduado em Educação Física, graduado pela Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu tenho curso de Operações Especiais do BOPE, curso de Gerenciamento de Crise com Tomadas de Refém, técnico de Defesa Pessoal, curso de Tiro Policial recebendo o título de Mestre de Tiro, curso de Ação Antibombas, tenho 2 cursos em Israel, 2 cursos nos Estados Unidos na área de segurança, já fui secretário municipal de Segurança em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, diretor de Recursos Humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, assessor especial dos Jogos Pan-Americanos, dou aula em 2 universidades, faço parte de 2 grupos de pesquisa na área de segurança pública e já trabalhei na segurança pública como operador de segurança pública, 17 anos de polícia, 5 anos no BOPE, posteriormente como formulador de política pública, como diretor de Recursos Humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e secretário de Segurança de São Gonçalo, posteriormente analista de políticas públicas e eu dou aula sobre isso em alguns cursos de pós-graduação. Experiência não falta, isso é óbvio, isso aí eu tenho certeza disso, entendeu? Agora, Paulo, na verdade, uma coisa, ontem teve uma notícia, essa notícia tomou conta da imprensa brasileira, nacional, é que em delação premiada, o Elcio de Queiroz, né, militar, policial militar também, que está preso, presídio federal, um dos autores, estava dirigindo o carro, um dos autores do assassinato da vereadora Marielle Franco, afirmou em delação premiada, gravado, que a arma que estava em poder do Rony Lessa era uma arma desviada do BOPE. Qual a sua opinião? Bom, primeiramente, crime covarde o que aconteceu com a Marielle e com o seu motorista. Uma tremenda covardia, né? Sobre a questão do desvio de arma, as pessoas não têm ideia, mas há um controle severo das instituições militares, policiais e policiais militares sobre o seu armamento, sobre o material bélico. Se houve algum desvio, se a arma desapareceu da reserva de armamento do Batalhão de Operações Especiais, houve um inquérito para apurar responsabilidade com responsabilização. Se a arma foi realmente desviada, ela foi desviada em algum momento e tem um responsável. Eu não tenho conhecimento disso, eu não acredito que isso possa ter acontecido. E lembrando que a arma usada, segundo o que me chegou ao conhecimento, teria sido uma submetralhadora HK. É uma excelente arma. Tem esse armamento no BOPE? Sim, tem esse armamento no BOPE. Ele é oriundo no final dos anos 80, logo quando o BOPE tomou essa dimensão muito mais forte do que era. Houve uma doação da representação da HK aqui no Brasil, de algumas unidades para o Batalhão de Operações Especiais. E são armas que já deixaram de ser usadas porque já são armas muito antigas. E lembrando que o Rony Lessa, né, segundo já foi comprovado, ele era contrabandista também de armas, inclusive HK. Então, ele trabalhou no BOPE. Sim, trabalhou no BOPE. Na minha época, no Batalhão de Operações Especiais, o Rony Lessa era soldado lá. E era um soldado disciplinado, cumpridor das suas obrigações, tinha ali uma posição de extrema confiança, que era um ponta de patrulha, era um camarada preciso, um camarada técnico, até o momento que o comando tomou conhecimento, que nas horas vagas ele fazia ali um bico com alguns grupos da Polícia Civil, em delegacias da Polícia Civil. Ou seja, proibido isso, né? Proibido isso. O comandante relatou o fato, através da seção reservada, a P2 da unidade, transferiu... Quem era na época o comandante? Humberto Mauro Ramos de Oliveira, um dos melhores comandantes que eu já tive. O coronel Humberto apresentou Rony Lessa ao comando da Polícia Militar, à diretoria de pessoal, solicitando instalação de apuração, porque havia só um indício da informação que se chegou, mas posteriormente, para nossa surpresa, ele foi transferido da Polícia Militar para a Polícia Civil. Então ele ficou muito tempo na Polícia Civil, e quando, na verdade, a PM deveria ter instaurado um inquérito para apurar a responsabilidade. Acabou não expulsando ele, né? Não acabou não expulsando ele. E ele trabalhou de bico na Polícia Civil, porque existe isso. O incrível é que existe policiais militares, não sei se ainda hoje, mas até pouco tempo atrás, vários policiais militares trabalhavam nas delegacias do Rio.
Isso é errado. Não existe mais isso porque eclodiu alguns escândalos Exatamente. de policiais militares que no seu horário de folga faziam esse tipo de serviço. Logicamente que era alguma coisa, né, encoberta, não era alguma coisa legal, mas a partir do momento que isso veio a público, as instituições começaram a tomar providências para que isso cessasse. Eu desconheço que isso continue acontecendo. Isso, na verdade, já tem bastante tempo que deixou acontecer. Mas nós, não só Rony Lessa, como outros policiais militares, foram colocados à disposição da Polícia Civil para executar esse tipo de trabalho, em razão até das habilidades que eles desenvolveram em unidades como o próprio BOP. Então, é lamentável isso, né? Mas hoje a própria Polícia Civil tem as suas forças táticas, cursos de preparação, que são cursos técnicos, cursos importantes, com exigência do perfil adequado, e não precisava mais desse recurso, mas que também nós não sabemos. Na época, óbvio, se o Rony Lessa trabalhava de bico na Polícia Civil, sem o conhecimento da instituição policial militar, é óbvio que não estava ali para boa coisa. Ou seja, muitos policiais que eu já conversei dizem que o currículo de assassinatos dele é muito grande. Mais de 200, 300, alguns falam. Você acredita nisso? Você já tinha ouvido falar nessa situação? Sim, que havia, na verdade, a existência de matadores de aluguel que atuavam aqui no estado do Rio de Janeiro, tinham origem nas polícias, polícia militar ou polícia civil. Escritório do crime. Escritório do crime, né, que vendia os seus serviços. É interessante que tem que perguntar quem contratava, na verdade. Aí você chega, né, em algumas informações. Vários lugares. Né? É óbvio, né, que isso fica muito reservado, não tem como se provar. E no Brasil é muito interessante que as pessoas eles abrem mão hoje, né, das evidências que mostram isso, e você quer uma prova cabal, quando na verdade a evidência mostra que várias autoridades políticas do Rio de Janeiro, principalmente aquelas que mandam, né, a elite política do Rio de Janeiro, que mandam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou mandavam, né, eles eram os principais contratantes desse tipo de serviço. Como é que você avalia isso? Que isso é uma coisa maluca, porque os políticos mesmo estão contribuindo, os políticos estão contribuindo para o aumento dessa criminalidade. Concorda comigo, capitão? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, é o seguinte, né, o porquê fazem isso? Para preservação de uma estrutura de poder. E o poder significa acesso a determinados recursos financeiros. Corrupção. Corrupção. E, na verdade, não só aqui, mas em São Paulo, por exemplo, temos o caso de Celso Daniel, que é uma morte, né, que inexplicável, que existe uma narrativa sobre isso, mas várias pessoas que participaram desse processo, tantos peritos policiais, morreram ao longo do processo. Uma coisa muito interessante, muita coincidência. Então você mostra o poder que se tem na política brasileira no sentido de eliminar oposições ou aquelas pessoas, né, que possam de alguma forma interferir nessa estrutura de poder. E nós brasileiros, né, ficamos achando que isso é tudo coincidência, fica achando que isso tudo é normal e que as pessoas morrem, por exemplo, um ministro do STF morre num acidente aqui de avião aqui, e acha que nada. Uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, Eduardo Campos, morre num acidente aéreo e acha que isso foi normalidade, foi obra do acaso. Você acha que existe alguma coisa por trás? Mas eu, com 60 anos de idade, Charles, com a experiência que eu tenho, eu não posso me permitir a não observar os indícios que podem levar a uma convicção. Mas eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, ele prefere continuar inocente para não ter que encarar a verdade. Porque se você encara a verdade, você precisa tomar uma atitude para isso. Então, como nós não somos um povo corajoso a esse ponto de tomar atitude, então é preferível que você se coloque ali como um tolo, no meio de tantos outros tolos, para você que não ter que tomar uma determinada decisão ou você emitir uma opinião. Então é melhor ficar na ignorância. Para muitos, ignorância é uma benção. Para mim, com o meu tempo de idade, com a minha experiência dentro dessa estrutura, eu não posso me permitir a isso. Ou seja, um prefeito, um governador e um ministro, todos mortos em situações que, na tua opinião, um pouco difíceis de entender? Na verdade, eu entendo o que aconteceu, né? Pode falar. Aí você vê a forma como o fato é tratado, né? Como eu disse aqui anteriormente, aqui no Brasil a gente vê muito isso na imprensa, né? Acusando sem provas. Mas, peraí, existem indícios que mostram aquilo. O problema todo é que quem detém a prova, né, é aquele que é o protagonista do fato, ou que controla o sistema. Então, a prova nunca vai surgir.
Mas os indícios são esfregados na nossa cara, né? A verdade era esfregada na nossa cara, e o povo brasileiro, de uma forma geral, a imprensa brasileira, de uma forma particular, insiste em ignorar, né? Ignora porque não se quer ver perseguida, não quer ver alguns benefícios sendo retirados, enfim. Até entendo que é uma questão de sobrevivência. Mas dentro de um princípio de moralidade, um princípio de ética, eu não posso me permitir isso de maneira nenhuma. Agora eu te pergunto, o Rio de Janeiro, na minha opinião, não tem jeito. A violência tomou conta. Não tem mais jeito, eu acredito que não. É muita coisa acontecendo. Eu trabalhei 27 anos fazendo isso aqui no Rio e em BH há um pouco tempo. Mas é impressionante, entendeu? A criminalidade tomou conta, as facções tomaram conta. Você não tem mais sossego. Tchau, eu vou te provar que nós temos saída para isso. Tem? Tem. Eu acredito na saída. Acredita? Eu acredito. Tivemos alguns pontos importantes na nossa história para provar essa tese. Tá? Primeiro, questão das UPPs. No início, as UPPs foram um sucesso, concorda? Tá. Concordo. Então, mais do que o sucesso das UPPs, foi um fato específico que aconteceu em novembro de 2010, uma sucessão de ataques feitos por uma facção criminosa, a maior do Rio de Janeiro. Comando Vermelho. Comando Vermelho, que comanda a maior parte dos territórios. A imprensa insiste em dizer que milícia, mas parece que a imprensa adora focar. Milícia, que são criminosos, que são bandidos, precisam ser identificados e punidos, mas esquece que existem outras facções criminosas tão perversos quanto, ou talvez mais, porque já estão há muito tempo nesse cenário. Exatamente isso. Tá? Então, houve uma sucessão de ataques em novembro de 2010, que foi uma ordem que chegou atrasada da liderança do Comando Vermelho encarcerada. Presídio Federal. Exatamente. Era promover uma série de ataques para tentar influenciar de alguma maneira nas eleições. Cabral estava lá ainda. Isso, como aconteceu em São Paulo. Em São Paulo aconteceu algo semelhante, feito pelo PCC, né? Só que lá surtiu o efeito desejado. Qual foi? Aqui não. Aqui não. Houve uma transferência de preços, né, do primeiro comando da capital. Eles determinaram ordens para que houvesse uma sucessão de ataques, aquela segunda-feira vermelha que aconteceu em São Paulo. Então, a fotografia da Paulista vazia numa segunda-feira, e não era feriado, enfim. E a solução do governo Alckmin, na época, foi fazer com que o seu secretário de segurança fosse aos presídios negociar. O problema da negociação, para quem não conhece, quando você senta para negociar, você já está reconhecendo o poder do outro. Esse é o problema. Quando você pede para negociar, você já está na desvantagem. Então, naquele momento, o governo Alckmin submeteu à violência do PCC. A partir daquele momento, você empoderou aquela facção criminosa, fazendo com que ela, a qualquer momento, pudesse fazer isso. E ali criou um cacife que eles têm até hoje, de que se não for atendido algumas das suas violência vai para o ar. Exatamente isso. Então aquilo foi um erro estratégico absurdo em termos de segurança pública. Resolveu um problema no curto prazo, mas criou um gravíssimo problema no médio e longo prazo, e que, na verdade, o Brasil sofre até hoje por conta disso, porque a partir daí o PCC ele começou a crescer e hoje é uma grande franquia criminosa. Tá? No Rio. Aqui no Rio de Janeiro, em novembro de 2010, tentaram fazer a mesma coisa. Mas qual foi a resposta? Vamos partir para cima. Foi do governador. O governador ele teve a capacidade de ouvir os seus assessores, principalmente quem estava na ponta. E foi desenvolvido as UPPs que estavam sendo implantadas, em razão das perspectivas de Copa do Mundo e Olimpíadas na época. Resolveu-se, então, transferir aquela toda a força para ocupar o Complexo da Penha, especificamente o Complexo da Penha, mas também ali toda a região e o Complexo do Alemão. Tá? Então a resposta foi dura, uma articulação nunca vista antes na história do Brasil, onde teve aquela forças cena, policiais... Aquela cena gravada deles correndo lá para cima do morro. Forças policiais, mas forças armadas unidas, aí mostrou a força que o Estado tem. Então, quando aquilo que até nós policiais achávamos que seria impossível, não é impossível você combater, impossível articular e integrar forças do Estado para dar uma resposta a uma agressão contra o próprio Estado. E ali surtiu um efeito desejado, e aquela fuga ela foi
fenomenal. Passou no mundo todo. Eu estava ao vivo falando sobre isso. Eu falei, olha, é uma cena nunca vista antes na nossa história e muda o nosso entendimento sobre a capacidade de resposta do Estado. Mas o que aconteceu a partir daí? Perdemos essa oportunidade. Em razão de um governo incompetente, perdulário e corrupto que foi o governo do Sérgio Cabral. Todo aquele esforço, ele transformou-se em cinzas, né? Por quê? Porque ele não deu continuidade naquilo. Aproveitou todo aquele momento da história das UPPs, especificamente a tomada desses complexos, e transformou aquilo num recurso político-eleitoral. Reelegeu o governador, elegeu o prefeito na época, reelegeu a presidente da República, que foi a Dilma, dizendo que ia transferir aquele modelo para todo o país, como se fosse uma bula de remédio, olha, aplica que você resolve o problema, não. É um remédio específico para cada situação específica. Rio de Janeiro tem a situação, então eu mostro para você, provo que existe a possibilidade. Qual é o grande problema? Nós estamos na contramão disso. O que eu vejo hoje, por melhor que fossem nossas polícias estaduais, tanto também como a Polícia Civil, que é muito melhor que o da minha época, que tem hoje a estrutura, mas com essa legislação penal que nós temos, principalmente a lei de execução penal, e pior, as decisões que são tomadas no nível dos tribunais superiores, especificamente Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, é sempre favorável ao bandido e dificultar a ação policial e demonizar as ações policiais. Leis fracas. Leis fracas e com entendimento agora, o chamado novo entendimento desses nossos ministros do STJ e do STF, que causa uma insegurança jurídica. E outra coisa, aumenta o ânimo do criminoso. Parece que eles estão batendo palmas para o crime. Então cerceia as ações da polícia, não quer dizer que as polícias são perfeitas, absolutamente, precisam ser monitoradas. Precisamos atuar dentro de padrões de limite de um Estado democrático social de direito. Contudo, com essas decisões que nós estamos tendo dos nossos ministros, nós estamos animando os criminosos a continuarem na atividade e serem mais violentos. Essa situação do helicóptero, de não poder, em determinado momento da pandemia, e de repente se estender um pouco, de não poder, agora acabou, parece que acabou, mas essa situação do helicóptero não poder sobrevoar as comunidades, porque isso é uma arma grande para a polícia, né? Existe uma questão no Rio de Janeiro, e eu debato muito em relação a isso, já falei várias vezes sobre o tema, é definir operacionalmente para que serve o helicóptero. É uma plataforma de observação como é feito nas polícias do mundo inteiro. A não ser situações muito específicas, né? Quando você usa como plataforma de tiro, que é um problema muito sério. Nós estamos falando em área urbana, nós estamos falando em área de selva, como as polícias nacionais fazem em alguns países andinos. Mas a morte do matemático, por exemplo, 400 tiros e certeiro em cima do carro onde ele estava dirigindo, que é um traficante da Maré, e foi morto. Não teve ferido. O risco é muito alto, tchau. Essa é a grande questão. Então, precisa se definir operacionalmente isso, porque quando você não define, hoje já tem essa definição. Mas quando você não define, você transfere para o policial que está ali atuando a responsabilidade de suas decisões. Você tira a responsabilidade da instituição. Ao meu ver, isso é uma covardia institucional, quando você transfere para quem está na ponta a responsabilidade de tomar uma decisão. E a decisão dele, muitas das vezes, é de atuar e não de supostamente se omitir na ação. Mas só o excesso causado, ou o que nós chamamos, isso é um termo técnico, isso não é desmerecer o que acontece, de efeito colateral, que muitas das vezes é o atingimento de um inocente, é um mal que você não queria produzir, acaba sendo produzido, a responsabilidade acaba sendo do policial, que perde a sua carreira, perde sua liberdade, perde suas relações, porque a instituição vai abandoná-lo, enfim. Então isso é um outro problema institucional. Mas eu queria só saber de você, depois eu vou lembrar sobre essa situação de um policial que acabou tendo uma situação que acabou não sendo feliz. Mas, na verdade, cadê a solução, Paulo Storani, em relação à violência do Rio? Não tem, eu não consigo entender, porque são 1.500 comunidades, são milhares e milhares e milhares de fuzis entregue nas mãos desses traficantes. Quer dizer, você vê uma Cidade de Deus, onde a gente está aqui perto, você vê, e outra, alguma coisa, quer dizer, muitas vezes tem essa proibição de fazer operação em favela. Me fala, por favor, isso, que você é o cara certo. Tchau. Como eu falei,
Com a legislação atual e como o entendimento dos nossos juízes, né, que esse entendimento do STJ e do STF, ele já vem contaminando também os juízes de segunda e de primeira instância. Então, em razão de vários fatores, né, são ministros que foram nomeados pelo 5º Constitucional, quando lá foram desembargadores em alguns tribunais estaduais e terminaram como ministro. Então, não são juízes de carreira. Alguns são advogados. Então, eu vejo hoje, por exemplo, o STF como uma banca de advogados. É isso que eu vejo. Não tem um juiz que passou no concurso público, que se dedicou a sua carreira toda para ser juiz, não. É um advogado que foi transformado em desembargador e agora é ministro do STF. Então nós temos uma banca de advogados. Então eu entendo que esse novo entendimento se dá em razão dessa cultura implementada nos tribunais superiores de que o bandido não é bandido. Essa é uma coisa. Na verdade, o bandido não é bandido desde que pense como ele. Se pensar diferente, passa a ser bandido e esse é um grave problema. Mas, enfim, sobre segurança pública e Rio de Janeiro. Nós tivemos nos últimos 4 anos, né, isso, dados obtidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário publicado por eles, foi publicado agora na semana passada, o anuário de 2022, que é o anuário de 2023, tivemos reduções históricas das mortes violentas intencionais, inclusive no Rio de Janeiro. Só alguns estados do Nordeste que teve um agravamento. Bahia, por exemplo, está um horror. Mas tem parece 10 cidades aqui, as mais violentas, né? Queimados, Belfort Roxo, né? Na Iguaçu. Sim, mas as maiores estão no Nordeste brasileiro. Mas nós tivemos, no Brasil, uma redução histórica. Então, eu achava que na pandemia, fiz algumas entrevistas relatando sobre isso, que o problema da pandemia trouxe uma redução que talvez pela diminuição de circulação, né, de pessoas, mas depois da pandemia, quando as pessoas voltaram a circular, continuou a tendência de queda. Então nós tivemos uma grande possibilidade de mudança desse cenário. Tá? Mas sem endurecimento da norma jurídica, principalmente a lei de execução penal, diminuindo, né, as facilidades criadas para o apenado, você não tem hoje no Brasil nenhum condenado que cumpra a integralidade da pena. É muito pouco tempo na prisão. Pouco tempo. Na verdade, é uma fração da pena. Nem a metade da pena ela é cumprida. Então, isso cria um ânimo, né, nas pessoas que tendem ao crime, que são criminosas. Ânimo grande. Ânimo de continuarem na criminalidade ou de buscar um crime, porque se for identificado e preso, homicídio, por exemplo, a média nacional de elucidação de homicídio é 8%. 92% de chance de um homicida sequer ser identificado. Aí fica difícil. Fica difícil. Então, o que acontece? Ele continua com ânimo. E esse que é identificado e preso fica pouco tempo preso. Furto não dá prisão. Estelionato não dá prisão. Então, é o que eu costumo dizer e falo isso com tranquilidade. Nós estamos chegando a uma situação de barbárie. Se o Estado não tem capacidade de dar uma resposta a uma violação da norma de convivência, que são conjunto de leis, que é a norma jurídica, então é melhor fazer com que... E detalhe, o pior, esse atual governo, tirando a capacidade do cidadão de se defender... Isso eu ia te perguntar. O presidente Lula está cerceando, fazendo ao contrário do antecessor, está dificultando a liberação agora, resolveu das armas. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor do direito de proteção. Lá atrás, quando teve o referendo popular sobre a questão da comercialização de armas, eu participei de vários debates. E meu argumento era muito simples. Na verdade, eu começava a falar e já terminava o debate. A segurança é ou não um direito fundamental garantido pela Constituição? Tá bom. Na rua você tem a polícia para te proteger. Dentro da sua casa você tem polícia? Não. Não. Como é que o Estado vai tirar de você a sua capacidade de proteger a si, a sua família e os seus bens dentro do limite da sua casa? Eu questiono a questão de liberação de porte de arma, a gente pode discutir isso. Mas o direito de você ter uma arma para proteger sua família, dentro de determinadas prescrições legais, porque não é arma para qualquer um e de qualquer jeito. Tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que ter um laudo psicológico, tem que saber onde guardar essa arma tem que ser registrada, tem que ter conhecimento da autoridade onde você mora e como essa arma está sujeito à fiscalização por parte da autoridade, enfim. Como é que você vai tirar o direito das pessoas se protegerem? Na verdade, o que esse governo atual está propondo hoje é oferecer à população de bem em holocausto para o criminoso. Está oferecendo à população de bem
para que os criminosos possam violentá-la de uma maneira absurda. Como é que você pode tirar o direito disso? Então esse era o meu argumento nos meus debates na época do referendo, e eu terminava ali, porque qualquer coisa que venha em cima disso é uma visão ideológica. Você está desconsiderando um princípio fundamental, que é o direito que as pessoas têm de segurança. Se o Estado não tem condição de proteger, não pode tirar de você o direito de você se proteger. E esse governo tem uma grande responsabilidade. É o quê? Manter a tendência de queda desses 4 anos anteriores, que na verdade são 6 anos, que começa os indicadores caírem de morte violenta intencional no Temer. Do Temer. No Temer. A partir de determinado movimento que ele fez, um discurso forte que o governo Temer passa a ter em relação à questão da segurança pública. Só o discurso forte aumenta o ânimo da polícia, deixa a criminalidade mais estável e a polícia pode agir. Foi isso que nós vimos nesses 6 anos, tchau. Mas agora, com a visita, por exemplo, do ministro da Justiça lá na Maré... Isso foi vergonhoso. Ô, tchau, não tenha dúvida. Uma autoridade, para entrar dentro de uma área conflituosa, precisa de uma operação policial, de uma estrutura que dê segurança para ele. Entrar sozinho, entrou com autorização. Numa área dominada por traficante ou miliciano, um político entrar ali dentro, uma autoridade entrar sem a operação policial de precursora, que cria ali um perímetro de segurança para que ele possa estar ali presente, até para mostrar que a autoridade entra ali, mas entra com força policial, sem dúvida nenhuma. O que ele foi fazer? O que aí vem fazer? Foi visitar uma ONG. E que ONG atua dentro de comunidade, quer seja dominada por traficante ou miliciano, sem autorização destes? Que ONG atua nisso? Não atua. Não dá para entrar de peito aberto, né? Não é absurdo. Isso Ninguém aí, entra, né? Não. Aí vem, o que eu acho interessante, são a grande mídia tentando passar pano para uma situação como essa, nem questionar. Não foi muito questionado não, isso, não. Adotou a nota oficial como a nota de redação, cara. Pô, é impressionante, é um absurdo. E o que me acha um absurdo é o seguinte, né, cara, chegando a esse ponto, né? Como é que essa grande mídia, tão atuante nos anos anteriores, né, passa a não enxergar tantos absurdos que estamos vendo agora, como esse do ministro da Justiça entrando ali no Parque União, como o próprio presidente da República falando bobagem sistematicamente, inclusive, né, enaltecendo, pelo amor de Deus, é uma coisa absurda em Cabo Verde, agradecendo os 380 anos de trabalho que os afrodescendentes... E não falam nada sobre isso. Do Maduro também, né? Do Maduro. Maduro não é um genocida, ele é um ditador, e agora aceita isso com uma tranquilidade. Um ou outro jornalista se posicionando dentro dessa mídia contra isso. Vivemos um momento muito interessante no país. Eu estou falando que o Brasil está se tornando o país dos tolos, porque a gente vê isso e a gente sequer tem um senso crítico para definir que aquilo ali não é nada mais que uma narrativa tentando te enganar. As pessoas estão deixando de se enganar. Infelizmente, né, eu estou aí no meu último terço de vida, não vou viver talvez mais 30 anos, só se Deus assim o quiser, mas eu preciso me posicionar, eu não posso me calar de jeito nenhum, porque eu tenho uma história. Né? Lógico. Eu não posso... Tem que respeitar a sua própria história, né? Eu não posso desconsiderar a minha história que me trouxe até aqui de maneira nenhuma. É verdade. Agora, me diz o seguinte, nessa questão que eu até fiz a cobertura na época, do policial militar que entrou, né, para imobilizar, no caso, né, aquele bandido que sequestrou uma passageira e outros passageiros num 74. Como é que foi essa história toda que você acompanhou de perto? Na época eu estava assessorando o secretário de Segurança, o Coronel Josias Quental, uma pessoa que eu tenho um apreço impressionante, com uma capacidade de se relacionar, que eu vi poucos nessa capacidade, em termos do cargo político, enfim. Eu assessorava. Tem um estudo de caso sobre isso, né? Ali as pessoas, muitas das vezes, têm um ônibus 74 com um grande erro policial, né? Porque houve uma morte de uma inocente, Geisa Firmina dos Santos, uma professora, moradora da comunidade da Rocinha, estava grávida, tinha um filho pequeno. Foi um desastre. Estava na hora errada. A morte foi um desastre, né? O Sandro Nascimento, dentro, o que se tomou conhecimento, fez umas perguntas lá dentro sobre ela. Não se sabe porque ele tomou ela como a refém, como símbolo dele de controle. E o nível de violência que ele exercia sobre ela é uma coisa que espantava. Espantava aquilo. Então mostrava primeiro que ele não estava bem, Sandro Nascimento. Drogado, né? Drogado, efeito de drogas, e com certeza ali um cérebro lesionado por conta de uso sistemático de drogas. E houve ali aí tem o grande erro do BOPE, e inclusive
naquele caso aqui que aconteceu na Ponte Rio-Niterói... que você também lembra bem, né? Lembro bem, porque... O Witzel, governador, comemorando, né? Isso, eu estava... Esse outro é um coitado, esse Witzel é um coitado, né? Eu tenho mais pena dele do que raiva dele por ter passado no Rio de Janeiro, porque não é uma pessoa normal. Eu não consigo vê-lo como uma pessoa normal, né? Com aquela idade, com a experiência dele, com aquele comportamento infantil. Ex-juiz. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, mas enfim, né? Não estou aqui para julgá-lo, apenas um discernimento sobre o papel dele. Mas enfim, eu falava sobre aquela ocorrência ali da Ponte Rio-Niterói, em que um tomador de refém fez um ônibus inteiro como refém, 37 pessoas, enfim. E estava até na Globo News falando sobre isso, ao vivo. E um determinado, né, jornalista muito conhecido, ele faz o seguinte comentário: tomara que não se transforme no ônibus 74. Aí eu pedi a palavra e fiz uma observação. Devo lembrar que o ônibus 74, o BOP salvou 90% dos reféns. E perguntei, que política pública você consegue 90% de efetividade hoje no Brasil? De efetividade na educação, na saúde, na própria segurança. Aí ele ficou olhando, mas como assim? Haviam 10 reféns dentro do ônibus. Lamentavelmente perdemos a Geisa. É óbvio que o foco vai ser sempre na perda, mas 9 reféns foram salvos. E o BOP não atua com as suas ferramentas disponíveis. Qual foi a falha ali? A falha foi uma intervenção de uma autoridade pública, na época, que não foi o secretário de Segurança, uma autoridade acima do secretário de Segurança, que deu uma ordem direta para o comandante, o gestor da crise, que era o comandante do BOP, que de uma forma indevida acatou essa orientação dessa autoridade para não usar o atirador de precisão, o sniper, que resolveria aquela situação da mesma forma que foi resolvido. Mas por que Porque estava ali já numa pré-campanha eleitoral em tudo, que ele... Tudo envolve política, pelo amor de Deus. Essa é a análise que eu fiz, porque só isso justificaria. Então, a justificativa foi, né, como é que eu vou explicar depois, né, a morte de um bandido. De um bandido com um tiro de 7,62 atravessando o crânio dele em horário nobre na TV. Como é que ele explica isso? Então, naquela ideia, né, nós precisamos ter a ideia de proteger pessoas. O modelo ideal de qualquer... Lembrando que eu sou operações especiais, tenho curso de gerenciamento de crise com tomada de refém. Então, a primeira alternativa numa situação com refém é todos saírem vivos dela. Todos, inclusive o tomador de refém. Essa é a prioridade. A segunda prioridade, essa é a prioridade primária. A secundária é salvar os reféns, mesmo com o risco dos policiais. Aí você vem descendo. Então, a primeira é salvar todos. Se não dá, meu amigo, então elimina-se o tomador de refém, neutraliza-se a agressão para você salvar os reféns. Foi isso que aconteceu na Ponte Niterói, deveria ter acontecido no ônibus 74. Houve essa intervenção, o sniper foi retirado. Falo isso porque eu estava em contato direto com a equipe que estava em campo. E não entendi nada. Por que disso? Só tínhamos a ordem para tirar o sniper. E o sniper de longe poderia acertar o... Então havia uma questão política eleitoral de, como é que um bandido... A ideia, tinha que sair todo mundo vivo ali. Mas, na verdade, houve uma condução equivocada da gestão da crise com tomada de refém. Uma das alternativas, e outra coisa, o BOP não inventou as alternativas táticas para a resolução da crise. Isso é um protocolo mundial, aceito mundialmente por todas as instituições policiais e essas tropas de intervenção. Ali o cenário todo era nesse sentido. Sandro Nascimento não mostrou nenhum encadeamento lógico. Para tentar a paz naquela hora. A negociação, que é a principal ferramenta, foi identificado que ele não estava com a sua razão perfeita. Não. A partir daí o risco aumentava e muito, tinha que usar o sniper. Houve essa neutralização e quando conseguiu-se, através da negociação, ele sair de dentro do ônibus, aí foi acionado o time tático, que é a quarta alternativa, é o último recurso. E, lamentável, os 2 disparos que eram para acertar na cabeça do Sandro Nascimento, como o sniper queria acontecer, acabou se errando e o Sandro Nascimento, 3 disparos na menina que veio a óbito, lamentavelmente. E o bandido, eu acho que morreu, foi asfixiado ali dentro, né? Ele foi morto não foi morto por tiro, ele foi morto porque lá dentro lá da viatura apertaram o pescoço dele. Olha só, é um erro atrás do outro. Né? Na verdade, o que se argumenta, né, a equipe que o conduzia para a delegacia, que ele estava muito agressivo, e o policial que estava ali imobilizando foi além, não percebeu que ele tinha perdido o sentido, continuou. A técnica de imobilização, que ele deveria ter relaxado, levou a óbito. O comandante da equipe assumiu a responsabilidade, poderia ter prendido o policial. Não, assumiu a responsabilidade. A equipe ficou presa, foi processada,
foi a júri popular e foram inocentados por júri popular. Então, aconteceu isso. Houve um abalo na vida de todos esses policiais, do próprio comandante da equipe, que era um tenente, um dos melhores que eu já vi passar pelo Batalhão de Operações Especiais, inclusive evangélico, um camarada temente a Deus, enfim. Teve um problema, uma cisão na sua família, enfim. Mas hoje saiu o major depois, ele veio de praça, de sargento, chegou o Major Soares, um cara excepcional, um cara com um caráter tremendo. Esse camarada foi o primeiro cara que prendeu Escadinha. Numa situação policial que, num final de confronto, que o Escadinha poderia ter sido passado ali no jargão policial, ele prendeu o cara e levou preso. Olha só que integridade do cara. E ele sargento ainda do BOPE ainda. Olha só que interessante. Agora, enfim. Paulo Storani, o que é pior? Violência ou corrupção? Uma coisa leva a outra. É impressionante. A corrupção no Brasil tem levado a essa violência que você mesmo constatou, e nós vemos isso. Então, uma coisa leva a outra. É muito comum, e já fui assim muitas vezes questionado, por que a polícia é tão corrupta? Eu acho muito engraçado esse tipo de argumento. Por que a polícia é corrupta? Eu falo, talvez porque a sociedade seja muito honesta. Então, sociedade honesta, polícia corrupta, olha, eles são corruptos, não. Como é que outra pergunta que eu acho interessante, como acabar com a corrupção na polícia? Eu falo, olha só, se preocupe em acabar com a corrupção na mais alta esfera do governo. Acabando lá, num efeito cascata, vai chegar aqui. Agora você quer acabar com a corrupção policial tendo governante, um governador do estado que roubou, e como o Cabral, cara. Foram 4 governadores presos, né, do Rio, né? Imagine e um afastado. Isso. Olha a dificuldade que tem as instituições policiais em preservar a instituição da corrupção. Só no Rio de Janeiro mesmo. Quando você tem os governadores roubando, cara. Isso é uma coisa impressionante. E outra coisa, honestidade, integridade e probidade são valores que sumiram da pauta de discussão desde o 1º de janeiro. Ninguém mais fala sobre isso. Por quê? Como é que vai falar sobre honestidade, integridade e probidade tendo um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias e liberado por um amigo advogado que está, por um acaso, no STF? Então, bandido voltar, né, a cargos públicos, está tudo certo. Bandido em cargo público, está tudo certo. Então, como é que você vai cobrar das instituições policiais ou de qualquer outra, onde você tem ali um funcionário público que seja honesto, quando você tem esse modelo no governo federal? Isso é uma vergonha para o país. Na sua época era pior? Olha, na minha época... menor, né, o número... Eu acho que, pelo menos na minha época, havia ali uma postura, havia um pudor. Não havia assim, a coisa não era tão escancarada como hoje, né? Os juízes, por exemplo, eles pelo menos respeitavam a Constituição Federal. Hoje, o nosso ministro não respeitam. Temos 11 constituições federais diferentes ali no Supremo Tribunal Federal. Então, desse efeito cascata, cada um tem a sua interpretação, são os novos entendimentos. Cada um pensa no que quer. Uma coisa que eu falei numa entrevista outro dia, eu falei, olha só, dá um tacape para cada um, para cada cidadão, cada um se defende da maneira. Vamos voltar à barbárie. Porque todo esse... Mas você falou que já está voltando, né? Já está voltando, porque você não tem mais segurança jurídica, você não confia mais na justiça. O bandido que é bandido é solto e quem emite uma opinião é preso e continua preso. Mas que país que nós estamos vivendo hoje? Que democracia é essa? Está achando que está... Essa questão na internet, então, colocou alguma coisa, você acha que só um que está, né, supervisionando tudo? A tua opinião é essa, que está tendo uma censura? Mas é censura, nós já vivemos essa censura. A partir do momento em que opiniões, quando são publicadas... na rede social. Nas redes sociais, e que é a nova ágora da sociedade hoje, para o bem e para o mal. Como você não tem uma sociedade instruída, o brasileiro não tem uma... Qual é o percentual do brasileiro que tem um senso crítico de ver o que é certo e o que é errado e não se submeter às narrativas que são ditas por autoridade? Existe uma questão filosófica no Brasil que é muito interessante. O brasileiro acha sempre que da autoridade sempre virá a verdade, né? Assumir um cargo pode ter sido a vida inteira desregrada. Foi nomeado para um cargo público, ou foi eleito, ou foi indicado... Vai melhorar. Vai melhorar. Não. Vai piorar. Esquece que é o contrário. A autoridade, ela vem da verdade. Então, quando você tem um senso crítico para você perceber que aquele que está numa função de poder, ele mente, como a gente tem visto, o ministro do STF agora, discrepâncias, falava uma coisa antes e está fazendo a mesma coisa que fez. O ministro Barroso agora tem nas redes mostrando isso.
Falava sobre criticar, era favorável à Lava Jato, depois passou a criticar a Lava Jato, mas para que está vendo? Qual foi o motivo dessa mudança? Então essa discrepância mostra e que nós estamos aqui atacando o princípio da autoridade, estão perdendo a legitimidade, a confiança das pessoas de bem. Porque aqueles que já estão no mal, aqueles que acreditam na corrupção, aqueles que votam em corruptos, que se você vota num ladrão, você tem afinidade com o ladrão. Esse é o grande problema hoje. Milícia, né? E milícia. Milícia é uma coisa que, né, chegou a um ponto que tem políticos até, né, envolvidos na milícia, inclusive. Qual a tua opinião sobre isso? Milícia entrou no Estado paralelo? É isso? Na verdade, quando existe um equívoco sobre a origem de milícia. São 5 ondas diferentes de milícia que nós temos. A primeira delas, né, começa naquele modelo que a gente conhece aqui, Rio das Pedras, perto da gente. Certo. Moradores Zona Oeste. Nordestinos que vieram para as obras da Barra da Tijuca, nos anos 70, anos 80, que faziam sua própria proteção. Eu me lembro, eu era cadete da Academia da Polícia Militar, no início dos anos 80, e o comandante do 18º foi lá fazer uma palestra, ele falava, nós não temos preocupação com Batalhão de Jacarepaguá. Isso, que cuida de toda a área de Hoje não fica um. E eles falam, a gente não tinha preocupação, por quê? Eles resolviam um problema. Então, esse modelo de milícia, modelo de moradores que se organizavam para não deixar o crime se implantar e atuar contra os criminosos, principalmente foi aí que estupro. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo foi um modelo induzido pelo próprio Estado. Quando, na zona oeste do Rio de Janeiro, né, foram criados conjuntos habitacionais, existe um déficit populacional grave, inteligentemente, vamos expandir a cidade, porque existe a geografia social, ela determina que a sociedade ela precisa ter interligações e você pode ter comunidade mais distante desde que você tenha ligação para a cidade. O erro foi estabelecer essas comunidades, esses conjuntos habitacionais, nesses locais, sem infraestrutura. Foi um erro do governo do Estado e com auxílio do município às vezes. E havia um déficit de habitação também nas polícias militares e polícia civil. Eram instituições que o salário era muito ruim. Isso. Aí resolveram, de uma forma acertada, dar unidades desses conjuntos... Prédios, conjuntos habitacionais. ...para esses policiais, bombeiros... Aí misturou tudo. E a ideia do Estado era o seguinte, porque eles estando lá... Podia eles vão impedir... tentar proteger. Exatamente. Pelo contrário. Na verdade, eles se mobilizaram para isso. Eu falo isso porque... Eu fui segurança do governador durante algum tempo e na minha equipe tinha um bombeiro que recebeu uma unidade dessa. E ele me relatava o que estava acontecendo lá. Que os bombeiros e policiais militares se reuniam para impedir a instalação do tráfico de drogas, que estava tentando instalar alguma coisa ali. Só que quando eles tomavam conta, não podiam ir para o bico. Então eles tinham uma opção. Mas cobravam os moradores? Aí passaram a cobrar taxa, não dos moradores inicialmente, primeiro do comércio que se instalava lá, para financiar a presença deles para proteger a estrutura. Do comércio passou também aí numa situação de evolução para os moradores. Aí é gás, internet, moto, essa Kombi. É a evolução. Aí tem a terceira ainda. A terceira... Tem mais uma. Tem. A terceira foram policiais militares, bombeiros, policiais civis, que viram a oportunidade de tomar o comando, o controle de território, de comunidade, do tráfico, para explorar economicamente aquelas atividades da forma que esses estavam explorando nessas conjuntos habitacionais, que eles já eram oriundos deles. Deu dinheiro, hein? Deu dinheiro. Mas aí começou uma crítica, eu falei no início desse século, né, numa entrevista que eu dei, eu falei, olha, a milícia vai ser um grave problema no Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. E se tornou. Eu não sou vidente, é apenas uma lógica, né? A experiência tua, né? Por quê? Porque tinha agente do Estado envolvido e que acabava tendo informação privilegiada. E normalmente eram do batalhão da área que eles pertenciam. E aí havia uma visão, inicialmente, das instituições policiais, olha, se lá está controlado pelo fulano de tal... Deixa. Deixa porque é menos um problema para a gente administrar. Se tornou um grave problema porque eles começaram a oprimir a população, a eliminar qualquer tipo de crítica à presença deles. Então, e os políticos acabaram sendo eleitos? Acabaram sendo eleitos da mesma forma que os políticos dos traficantes são. Então, milícia. O que começou a acontecer, de uma forma inteligente, as instituições policiais começaram a combater isso internamente sem fazer muito alarde sobre isso. Começaram a ser identificados, presos e alguns mortos em confronto com a polícia. Mas a milícia não passou para o tráfico depois. O que aconteceu é que integrantes dessa milícia, que muitos eram moradores que antes serviam o tráfico,
E quando saiu o tráfico, veio a milícia, passaram a servir a polícia, ascenderam na escala hierárquica. E passaram a controlar, na ausência daquele policial militar ou bombeiro, ou foi preso, ou foi morto, ou estava foragido, passaram a dominar. Poucas milícias hoje ainda têm algum agente do Estado. A maioria são dos moradores. E é óbvio, né, que eles começaram a controlar, começaram a adotar... Tem traficantes também agora. Exatamente isso. Os modelos do tráfico, da mesma forma que os traficantes começaram a adotar Cobrar modelos da milícia. Então, o que houve ali... confusão. É o Rio de Janeiro. Essa é a quinta onda. E que muitos jornalistas acham ainda que fala de milícia, ele quer associar agentes do Estado. São poucos. São poucos. E outra coisa, eles têm dinheiro, eles corrompem agentes do Estado, eles compram informação. Então é isso que nós estamos vendo hoje. E eu acho interessante que parte dessa mídia, tchau, eles gostam muito de criticar as questões da milícia, que precisam criticar. Teve até novela, não teve? Teve, Antônio, mas esquece... O Antônio Fagundes não teve... Sim, que era inspirado no Rio das Pedras. No Rio das Pedras, é chefe de uma milícia, não era isso, né? Mas eles esquecem de criticar também o traficante. Todos são bandidos. Por que insistem numa determinada atividade criminosa, esquecendo da outra? Falam dos políticos eleitos por milícias, e tem, mas esquecem dos políticos eleitos por traficantes. Que trafegam nessas comunidades. É a troca dos votos, é a compra do voto ali. Ele dá um benefício ali na comunidade e ganha voto pra caramba e é eleito. Você participou, diz a sua função no Tropa de Elite 1, 2, contou um pouco dessa história também, né? Eu tive assim, eu fui entrevistado pelo Zé Padilha na construção do roteiro. O Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, um grande amigo, tá? Foi meu aluno na academia, fizemos um curso de operações especiais juntos, grande amigo. Sem ele não teria existido o filme Tropa de Elite. Ele contou tudo para o Zé Padilha. Iam fazer um documentário chamado Tropa de Elite, inspirado no tenente que atuou, do BOP, que atuou no ônibus 74. Sim, aquele que você falou. Sim, que é o André Batista, né, que inspira o Matias do filme Tropa de Elite, que é a história daquele rapaz. Porque tinha muita afinidade com o Sandro Nascimento, tomador de refém do ônibus. Negro, pobre, morador de comunidade, e que um foi ser bandido e o outro foi ser policial do BOP, militar. Cara. E um grande oficial. Coronel, já está no final da carreira, grande oficial. Enfim. E o documentário, isso foi ser entrevistado para falar sobre processo seletivo. Depois eu sou convidado para ler o roteiro. Aí você deu umas opiniões, né? Aí vi, não, mas na verdade, o que foi na hora da construção das cenas. Quando eu li o roteiro, estava a história do Rio de Janeiro ali relatada. Aí vi que eu falei, olha, tomei um susto, falei, olha, essa é a história do BOP e da segurança pública do Rio de Janeiro nesse período. Por isso que fez tanto sucesso. Eu falei, Zé, você tem certeza que vai fazer isso? Você tem a noção do impacto que isso vai ter? Ele estourando, nós vamos falar a verdade. Eu falei, então, meu amigo, é missão, e para nós missão dada é missão cumprida. Aí eu fui participar da produção, na preparação dos atores, que fizeram papéis de policiais do BOP, na construção de algum ou outro personagem ali, mas sempre assessorado pela Fátima. Na verdade, eu fui um assessor da Fátima Toledo, preparadora de elenco. E Zé Padilha é um cara fenomenal, né? Chegou num nível... Talento, né? Talento, cara. Uma equipe fabulosa que foi montada, né? De atores também, o Wagner Moura, que é um excelente ator, né? Sem dúvida nenhuma. Mas aí veio essa repercussão toda do Tropa de Elite. E falei numa entrevista logo depois do lançamento do filme, falei, olha, a noção das pessoas sobre segurança pública muda a partir do filme Tropa de Elite. Daqui a 20 anos, nós vamos estar tentando entender por quê, em que ponto da história do Rio de Janeiro ou do Brasil as pessoas passaram a ter uma noção diferente de segurança pública a partir do filme Tropa de Elite, que é um filme documentário. Relata fatos reais acontecidos. Ajudou em quê? Ajudou as pessoas a entenderem como é que as políticas públicas atendem a interesses de determinadas elites políticas brasileiras. E como as instituições elas são usadas, principalmente no Tropa de Elite 2, para atender interesses escusos dessas autoridades. Então, por isso que chama a atenção o ministro da Justiça entrar dentro do Complexo da Maré, acha que isso é tranquilo, acha que foi resolver problema de política pública. Eu não tenho provas, né, como tudo que é, mas os indícios são esfregados em nossa cara. Então, a situação começa. Essa é a importância do Tropa de Elite 1 e 2 para a história do Brasil em termos de segurança pública. E tem a história também do boné, né?
CPX, né? Não é aquele complexo. O que você tem a avaliar? Fala sobre isso. Olha, mas é óbvio que por quem usa aquele boné? São as pessoas. Ah, é complexo? Não, também é cupincha, é usado. Tem duplo sentido naquilo. Mas os criminosos do complexo, eles usam aquilo para identificar que ele faz parte de um grupo. E de um grupo criminoso. E quando você vê um integrante ou outro de uma ONG, ONGs essas que foram fundadas ou têm a participação de filhos e parentes desses traficantes que controlam o território, e a mídia parece que ignora esse... Mas só um filho, o que o filho tem a ver? Olha, é a forma desses traficantes controlar a comunidade através dessas ONGs que recebem subsídios públicos, dinheiros, recursos públicos para poder... E recursos internacionais, de instituições internacionais. E as pessoas ficam achando que é só para isso, que é para o bem-estar da população. Não, é para controlar a sociedade. Porque elas não são auditadas. Até o presidente usou, né? Até o presidente usou. E quando bota aquilo, aí fica um monte de gente passando pano, artistas passando pano, passam a usar boné. Olha, eu acho isso, eu fico com pena dessas pessoas. Eu fico olhando, eu olho com dó. Né? Eu fico, poxa vida, que pena que as pessoas não consigam ver o óbvio. Né? Como é que... Aí eu não sei se é ignorância por questão de desconhecimento ou convenientes, né? Para tentar ali fortalecer uma narrativa, uma ideologia, porque da qual eles fazem parte. Não chega o saneamento também nesses lugares, não chega educação, não chega saúde, não chega nada ali. Mas interessa essas facções que cheguem, sinceramente? Não é melhor ter a população dependente deles ali? Né? Você aplicar, pega o livro de Maquiavel, né? Você vai ver ali fala sobre o príncipe, né? Ele mostra, o Maquiavel ele não dá uma receita, ele fez uma análise do que era o príncipe, né? O que o príncipe fazia para controlar a corte e a sociedade, o povo. Né? Então, restringe todos os seus... impõe deveres, restringe os direitos e vai dando aos poucos os direitos, que é a migalha que você dá e que as pessoas, dependendo dessa migalha, vão se tornar sempre fiéis em razão dessa migalha. Né? Dependente. É isso que fazem essas ONGs, é isso que fazem, quer seja miliciano, quer sejam traficantes, e boa parte dos políticos brasileiros fazem muito isso. Agora, você considera, a gente aqui está já terminando o nosso bate-papo, que foi muito bom, esse curso do BOPE para você, que você até fala esse negócio de tapa na cara, né? Essas coisas, para você, para a sua experiência de vida, para tudo, foi importante para você? Foi importante para quem está no BOPE? Como é que, sabe, essa situação toda é realmente acima da média dos batalhões? Né? Sim. A minha dissertação de mestrado, o objeto da minha pesquisa que eu apresentei, recebi nota máxima, fui indicado para publicação. Tem um livro publicado pelo INEAC-NTC, que é um órgão vinculado à UF, que publicou a minha dissertação de mestrado sobre isso. Ganhou um prêmio da Associação Nacional de Pesquisadores em Ciências Sociais, a ANPOX, do meu trabalho, que foi indicado pela universidade para concorrer. Então, é um trabalho premiado e eu falo sobre isso. Minha pesquisa é o programa de treinamento, que, na verdade, é um rito de passagem, é uma perspectiva antropológica de um processo em que um indivíduo ele tem um determinado status e depois desse processo ele obtém um novo status. Então, ele é muito duro nesses aspectos, ele tem alguns conceitos que são fundamentais para você entender o porquê o policial do BOPE é dessa forma, porque ele pensa dessa forma, porque não é questão de doutrina, ele passa a ter um conjunto de conhecimentos, uma disposição mental para a qual ele é preparado, mas ele precisa ter condições para receber essa disposição mental. Por isso que muitos não tentam, e profissionais excepcionais na polícia, que eu vi, não chega, que não querem nem participar do processo, mas aqueles que tentam, muitos não conseguem. 40% daqueles que foram selecionados. Chega esse número, né? 500 tentos, selecionamos 35, 8 a 12 terminam cada programa. Por isso que no BOPE eu desenvolvi o curso de ações táticas, que era para a gente atender uma demanda da unidade de cabos e soldados, porque o curso de operações especiais, que envolve oficiais, sargentos, cabos e soldados, a quantidade que termina não consegue suprir a demanda do BOPE por efetivo. Então, precisei criar um curso de ideias que já existiam no BOPE, através de colegas que me anteciparam, implementei, e hoje é um curso que tem mais gente formada do que o BOPE. Mas a doutrina da unidade, conjunto de ideias que orientam uma forma peculiar de pensar, de sentir e agir, como a coragem ela é moldada para suportar o nível de pressão e o nível de risco ao qual os policiais do BOPE são submetidos,
E para isso você precisa ter uma estrutura para isso. Mas antes de mais nada... Familiar? Familiar também, porque é uma coisa interessante, né? Todo encerramento de jornada de curso, que durante 17 semanas na época, hoje não pode ter curso de mais de 2 meses na polícia, ordem dada pelo Comando Geral, por questões operacionais. Eu não vejo nenhum problema nisso. Porque o curso do BOP era muito extenso, e é um curso muito caro. Então, os cursos na Polícia Militar, todos, não podem passar de 2 meses. E isso vai fazer com que o BOP desenvolva outros cursos para se aprender aquilo que você aprende durante o curso. Eu acho inteligente isso, eu não vejo problema nenhum nisso. Embora o pessoal mais tradicional vá reclamar disso, mas isso eu chamo isso evolução. Tá, tudo bem. Então, a nossa preparação é para que você... É uma disposição mental para você suportar aquilo. Então, você tem que ter uma condição básica. E você tem que ter um melhor desempenho. Porque nem todo mundo que começa termina o curso. E aqueles que terminam tem que ter um nível de proficiência, né, que coloque ele em condições de pertencer às equipes de operações especiais que vão atuar em diversas atividades do BOP. E sobre família, por exemplo, toda a liberação que nós tínhamos de jornada, né, havia uma cerimônia de retorno ao lar. Olha só que interessante. Da importância da família. Da importância... A missão começa quando sai de casa, a missão termina quando você bota o pé de volta em casa. O valor que você tem que dar à instituição familiar, porque é o primeiro grupo a ser protegido. Proteger a sociedade é estar protegendo as nossas famílias. Olha só que interessante o perfil exigível para ser um sniper do BOP. Ser mais de 30 anos, casado e filhos. O porquê disso? Para que no momento que ele decida puxar um gatilho para tirar uma vida, isso tudo vai pesar no seu processo de tomada de decisão. Por quê? Porque não pode ser um jovem que não tem responsabilidade nenhuma. Então, ele tem que ter um nível de responsabilidade como um pai e uma mãe de família precisam ter. Então, são esses cuidados. O curso de Operações Especiais, para mim, foi uma grande prova de humildade, de se colocar numa situação de aprendiz. Eu já era capitão quando eu fiz o curso. De valorizar o papel do outro, quer seja um igual a você, mas quer seja um tenente, quer seja um soldado, porque ele faz parte da equipe. E ele mereceu estar ali, ele conquista o direito de estar ali quando ele termina esse curso, conquista o direito de pertencer a uma unidade igual ao Batalhão de Operações Especiais. Agora, uma última pergunta, Paulo Storoni. Essa capacidade acima da média do BOP, não tem como ir lá e prender os principais traficantes? Eles estão ali na rede social, eles estão se mostrando na rede social, né, na Rocinha, no complexo, o Abelha, no complexo alemão, o outro lá da Rocinha, né, que vive cheio de segurança há 40. Peixão lá no complexo de Israel. O Peixão no complexo de Israel, com aquele armamento todo. Por quê? Porque o cidadão carioca, o pai de família, ele pergunta, né? Por que não vai lá e prende os caras? É porque moradores podem se ferir? Seria isso? Toda operação policial é uma avaliação de risco para isso. Tá? As pessoas ficam achando que a polícia vai quando quer. Não. Vai mediante uma análise de risco que é feita. E se houver um risco a esse ponto, então é definido os melhores horários para que possa atuar. Muitas operações policiais são desenvolvidas, e eu vejo muito crítica, às vezes, determinadas mídias. Mobilizou tantos homens e não deu nada. Aí eu vejo uma ignorância total da mídia e não saber que muitas operações são desenvolvidas para impedir que criminosos saiam de uma comunidade e invadam outra comunidade. Então é uma ação preventiva para impedir algo que já foi detectado pelo sistema de inteligência, os dados coletados, produzem informação, o tomador de decisão, olha, vamos desenvolver para evitar que isso aconteça. E muitas das vezes esse sistema não é um software que você bota um programa, inteligência, você precisa de ter dados para você poder justificar uma mobilização de efetivo. Às vezes, quando chega, já eclodiu. E já aconteceu como aconteceu na Cidade Alta, algum tempo atrás, a equipe que foi mobilizada bateu de frente com o pessoal que já estava saindo. Não conseguiu chegar antes. Aí o pau quebrou naquele momento. Então, houve uma questão de um delay por uma informação que chegou muito tarde, mas a mobilização foi feita. Então, as pessoas não sabem isso. Então, primeiro, existe todo um sistema. Poderia ser resolvido? Pode ser resolvido. Mas precisava de um respaldo jurídico e político. Que não tem. Algum membro do Ministério Público vai querer acompanhar? Não, não precisamos. Algum juiz vai estar monitorando? Não. E o que você vê e nas altas esferas
governamentais, principalmente do judiciário, STF e STJ, uma resistência muito grande a esse tipo de operação. A persecução penal, ela existe, Polícia Civil identifica, existe processo aberto, sabe onde tem, mas uma operação como essa, ela mobiliza tanto e o risco é tão alto que um governador ele não tem disposição, né, para bancar as consequências de uma ação como essa. Porque se der certo, aplausos. O risco é alto, o risco é temerário. E se der errado, ele vai ser atacado de todas as formas. Inclusive com possibilidade de intervenção, como hoje se intervém muito fácil em qualquer estado, né? Distrito Federal, você teve uma intervenção no estado, governador do Distrito Federal, em razão da possibilidade de ter. Então, hoje o Brasil vive essa instabilidade, que eu acredito que governos até sérios, bem intencionados, evitem para não causar um mal maior, inclusive até para a política local. Mas lembrando que a política no Brasil, nós estamos falando de relação de poder. Relação de poder que tem também de interesses, né? Então, eu sempre avalio isso. Qual é o interesse? Qual é a agenda oculta por trás de determinado comportamento, determinado discurso? Os discursos atuais, na minha visão, de alguém de 60 anos de idade, que vive, que acompanha não só a segurança pública, mas as políticas públicas, é o pior possível. Pessimista. Eu sou pessimista em relação a isso. Eu espero estar enganado, mas talvez eu seja muito questionado e convidado para entrevistas, porque eu não costumo me enganar nas minhas análises. E então, você não bota pano em nada, não. Tenho isso. Na minha idade que eu tenho, passar por aquilo que eu passei, tchau. Eu não vou. Você não tem como botar pano. Não tem como botar pano. Não é do meu perfil. Se me perguntar, eu falo e arco tranquilamente com as consequências do que eu falo. E você tem também um projeto, né? Fala um pouco sobre esse projeto. Olha, tchau, na verdade isso se tornou razão da minha vida, né? Eu continuo trabalhando, eu sou conferencista, eu sou palestrante. A minha vida toda, desde quando eu parei com a segurança pública, na verdade eu acompanho a segurança pública por questões profissionais, porque eu trabalho nisso e dou aula sobre isso. Você é bom nisso. Mas eu venho aí, a minha carreira toda, fazendo palestras sobre comportamento organizacional, cultura organizacional, porque eu sou antropólogo, então é minha área de atuação. E por conta de um fato ocorrido na minha vida, que marcou a vida da minha família, que foi a partida do meu filho, há 7 anos atrás, em razão de uma cardiopatia congênita, né? O meu filho teve um desencarne em casa, tinha feito uma cirurgia 2 anos antes da partida dele, de troca de válvula. Mas meu filho, que foi um cara extraordinário, fisicamente, porque ele continua extraordinário como espírito, deu uma orientação para mim, para minha esposa e minha filha, né? Que era a irmã mais nova dele. Isso assim que ele saiu da cirurgia no hospital, né? Precisamos dar atenção para as crianças. Naquele momento, aquilo me soou como uma mensagem. Nós somos uma família espírita, né? Eu falei, me soou como uma mensagem, mas o nosso foco era ver o meu filho restabelecido. Teve algumas complicações, entendemos a complicação, por que houve, né? Foi um aviso que ele... Foi, na verdade, foi uma mensagem que ele mandou para a gente. Mas 2 anos depois da partida dele, chegou uma nova mensagem. Está na hora de começar o trabalho. Então, aquilo para nós foi um alerta, né? Aí eu conversei com a minha esposa, a gente conversou e a gente começou ali, né? Pedir uma orientação, né? Deus é muito bom conosco e veio a orientação que o trabalho tinha que ser iniciado e qual era o trabalho. E essa atenção seria feita mediante um centro de educação de música e dança. E como diz a minha esposa, é muito mais do que música e dança. Fomos buscar um espaço e Deus nos levou até um espaço ali numa divisa entre Vila Militar e Magalhães Bastos, uma comunidade ali próximo a Realengo, em Magalhães Bastos, próximo a Realengo. Compramos um terreno, construímos um prédio, 780 metros quadrados. Temos hoje 423 crianças em música e dança, é nosso 3º ano de funcionamento. Nós temos 16 professores contratados, né? E como diz a minha esposa, é muito mais do que música e dança. É um espaço que a gente acolhe, que a gente orienta, bom que a gente jovem, fala. Tira o jovem de qualquer outra coisa Sim, que possa... Porque o grande problema é que os jovens no Brasil, crianças e jovens, elas não têm atenção sobre elas. Entram muito cedo para uma atividade criminosa, o tráfico é a principal, pesquisa feita pelo Observatório da Favela da Maré, Ministério Público junto com a Universidade Federal Fluminense, jovens com 10 anos de idade já começam a fazer uso e abuso de drogas, estão evadindo-se da escola, entram para uma atividade criminosa, normalmente para o tráfico, e o nível de conhecimento proporcionado pela escola, a escola não tem uma estratégia de retenção, pelo contrário, as crianças não estão vendo a escola como um espaço de adquirir conhecimento e valores. Nós vemos a dificuldade das pessoas entenderem
valores que são necessários a dar a noção do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Estamos falando de moral, estamos falando de ética. É isso que a gente busca lá, conversando com os jovens e falando com as crianças. Então, hoje é a missão da minha família. A missão é essa que nos foi dada. Quantos alunos? 423 em sala. Beleza, hein? Em sala nós Você temos vê que o canal do Tchau, ele está só começando. Então, você pode compartilhar, pode dar aquele likezinho, vai ajudar, chame as pessoas. Mas eu quero que, eu sei que está começando, tenho esperança que cresça muito, mas que você, por favor, dê ali o seu recado em relação ao seu, essa ajuda, essa escola. Como as pessoas podem fazer para poder ajudar? Olha, primeiramente, conhecendo o nosso projeto. Vocês podem encontrar no Instagram, CCP Storani. Aí você vai abrir lá, tem um astronauta, que é a nossa logomarca, que foi os amigos do meu filho, que quando meu filho fazia publicidade, eles fizeram essa logomarca, inspirado até na história do meu filho. Ele era conhecido pelos amigos como o Starman, o Homem das Estrelas, que não era desse mundo, né? Então vai conhecer, mas também o ccpstorani.org, a nossa página. A gente vai botar na tela. Coloca lá que ali vem a história do Pedro, através de uma carta escrita por um amigo no dia da passagem dele, 29 de abril de 2016, numa sexta-feira, 6 horas da manhã, quando ele partiu, né? E diz ali o porquê de tudo, e foi a base que nós nos inspiramos para fazer todo esse trabalho. Então, conhecer primeiro o nosso trabalho. Existe uma forma de ajudar, que a melhor forma que nós achamos é orar por nós, pedir a Deus, né, força para continuarmos. Que dê certo tudo. E financeiramente, se assim o quiserem, existe ali um caminho para fazê-lo. E nós estamos abertos a visitações para vocês verem, terem contato de perto com os nossos jovens e as nossas crianças. O trabalho que é feito lá, magnífico trabalho que é feito pelos nossos professores. Temos lá, ensinamos lá teoria musical, canto coral, música clássica, música popular, violino, violoncelo, flauta transversal, teclado, bateria. Meu filho era baterista, tem uma bateria do meu filho exposta lá no Centro Cultural. Guitarra, baixo elétrico. Então, nós temos ali toda essa oportunidade. Dança, nós temos sapateado. Minha filha foi uma grande sapateadora, embora hoje seja médica, terminando a residência de pediatria. Ela está trabalhando, estudando fora? Não, ela está aqui no Brasil? Não, está aqui no Brasil. Ela faz no Instituto de Pediatria e Poricultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. Ali no IPP, no Fundão. Ela está terminando ali a residência dela em pediatria. E quando em vez ela atende lá as nossas crianças, os nossos jovens, né? Então, conhecerem esse processo. Tem lá a jazz, hip hop, que é nosso grupo de hip hop é excepcional, embora os outros estão chegando num nível muito bom. Enfim, e conhecer esse projeto, ver o que nós estamos fazendo e orar por nós é muito importante, mantermos nesse caminho. Eu tive a grande honra de ouvir o Paulo Storani, que foi um grande amigo aí durante as minhas matérias que eu fiz, sempre colaborou, né? Bastante tempo, cara. E eu tive uma honra, estou até emocionado, porque é um cara do bem. E vocês, se puderem assistir, chamar as pessoas também para assistirem essa entrevista no canal do Tchau, eu agradeço. Tchau. Valeu, Storani. Tchau, parceiro. Valeu. Bom te rever, cara. Valeu.